Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirada no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o; se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Então apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. E ao que o Senhor respondeu: se vocês tiverem a fé como grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se do mar, e ela obedeceria. Qual de você, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, e dirá, quando ele voltar do campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, aproveite e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradar ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes ordena, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio da Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Mestre, Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Estrangeiro? Ele disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão: ele está aqui ou lá está ele, porque o reino está dentro de vocês, de Deus. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi no dia de Noé, será também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. E o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida a perderá, e quem perderá essa a salvará. Digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo e um será tomado e outro será deixado. Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar.
Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julga minha causa contra meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? A ele clamam de dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus, porém, contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado. Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos, ao ver isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim, e não os impeçam, porque os tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? A não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não comete adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. E depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo assim triste, disse: como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Chamando os 12 para o lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso, e o significado dessas palavras lhes será encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. E aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciava-lhe que Jesus o Nazareno estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim.
E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. E Jesus lhe disse: Pois então veja, sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecia que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: Certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos e confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviando após ele uma embaixada, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom, e porque foi fiel ao pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. E a este o Senhor disse: Você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo, dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: Servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou um homem rigoroso, que retiro o que não depositei e curo o que não semeei, porque você não pôs o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: Tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. O que o Senhor respondeu: Pois eu declaro a vocês que todo o que tem será dado ainda mais, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses inimigos que não quiserem que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. E depois de dizer isso, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, aproximando-se de Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, da qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão desprendendo, respondam assim: que o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles entraram soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: Por que estão desprendendo o jumentinho?
Eles responderam, porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava a descida do Monte dos Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto. E dizia, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz do céu e glória nas maiores alturas. Alguns fariseus lhe disseram em meio à multidão, Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém e na cidade, chorou por ela, dizendo, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-lo. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E imediatamente Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiores do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazê-lo isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. E aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e escribas, juntamente com os anciãos, e lhe perguntaram, diga-nos com que autoridade você faz essas coisas, ou quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu, eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto do que João era profeta. Por fim responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhe disse, então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e assentou-se do país por prazo considerado. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para lhes dessem o fruto da vinha, mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram, e depois de soltá-lo, despacharam de mão vazia. Mandou ainda o terceiro, também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse, que farei? Enviarei meu filho amado, talvez a respeito, mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E lançando fora da vinha, o mataram, que lhes fará, pois o dono da vinha virá e exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isso, disseram, que tal não aconteça. Mas Jesus, com um olhar fixo neles, disse, que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Todo o que cair, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Eles passaram a vigiar Jesus e enviaram espiões para que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador.
Então eles perguntaram: Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: Mostra-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e admirados da sua resposta, calaram-se. Chegaram alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição. Perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva, e assim foi com os 7. Todos morreram e sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: Os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a vida de vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, o Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então alguns escribas disseram: Boa resposta, mestre, e não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. Mas Jesus lhes perguntou: Como se pode dizer que Cristo é o filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma que o livro de Salmos disse que o Senhor é o meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos meus pés. Seus pés, portanto, Davi chama o Senhor, então como ele pode ser seu filho? Quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e muita oferecia, com saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e para justificar, fazem longas orações. E estes sofrerão um juízo muito mais severo.